momento em que nós estamos de final de ano é um momento que nos deparamos com as festividades de Natal e de Ano Novo. E isso, às vezes, nos incomoda como crentes, como irmãos em Cristo, reformados, que receberam a doutrina verdadeira, a doutrina bíblica, que foi ali mais evidenciada, ou foi trazida de volta à igreja na Reforma Protestante do século XVI. Nos incomoda como nós nos relacionamos com esse período. Isso porque o que vai ser propagado nos próximos dias é que o dia 24 e dia 25, eles se somam como a comemoração do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós tratarmos essa data como uma data religiosa, nós vamos ter um problema muito sério, porque não há nenhuma indicação bíblica, em primeiro lugar, de que Cristo tenha nascido nesse período, e mesmo que houvesse, não há nenhuma indicação, nenhuma ordem para que nós, de alguma forma, possamos instituir na igreja, ou até mesmo nas nossas casas, um momento em que nós vamos comemorar o nascimento de Cristo. Não porque o nascimento de Cristo tenha sido desprezado pelos reformados, muito pelo contrário. É porque nós o comemoramos semanalmente. Ao invés de, como católicos romanos, fazermos isso uma vez por ano, nós comemoramos o aniversário do nosso Senhor todos os domingos durante o culto. É o momento em que nós nos lembramos que Cristo nasceu. E não somente isso, é também um momento que nós lembramos do seu nascimento, da sua vida, da sua morte, ressurreição e a promessa da segunda vinda. Fazemos isso especialmente no sacramento da Santa Ceia. Então, ninguém comemora mais o nascimento de Cristo do que os reformados. Só que, pelo princípio regulador do culto, nós não trazemos nada para o nosso culto, nem particular, nem muito menos o culto público, que não tenha sido ordenado pelo Senhor. É por isso que nós não fazemos nenhum tipo de decoração de Natal, nenhum tipo de festividade de Natal, e nem vamos mudar o horário do culto por uma festividade meramente cultural. Então, para ficar claro, nós não temos nenhum problema que o povo de Deus eles têm algum tipo de relação com essa festividade social, mas que seja tratada assim de maneira meramente social. Não existe nenhum indicativo religioso para se cumprir algum rito durante a passagem do dia 24 para o dia 25. Obviamente, nós estamos dentro de uma sociedade, a sociedade brasileira, ela, nesse período, faz uma ceia, faz coisas dessa natureza, e nós acabamos participando, mas não com sentido religioso. Por quê? Porque o segundo mandamento nos proíbe de trazer qualquer sentido religioso para aquilo que não é ato de culto ordenado pelo Senhor. Então, este é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto que me chamou muita atenção, porque de maneira muito coerente, esta semana, um padre católico romano chamado Paulo Ricardo, um homem de profundo conhecimento teológico do ponto de vista romano, obviamente, a quem eu discordo em muitos pontos que os irmãos já conhecem, principalmente por ser um católico romano, que deixou a verdadeira religião, a religião católica, apostólica, cristã, e passou a ser católico, apostólico, romano. Este homem é muito inteligente, por sinal, muito bem preparado. Ele escreveu um artigo, e esse artigo me chamou muita atenção. Eu fui ler esse artigo durante a semana. Ele diz o seguinte, pelo menos o título do artigo: Protestante o ano todo, católico no Natal. A argumentação do padre é a seguinte: os protestantes eles dizem que a iconoclastia, qualquer uso de imagem deve ser condenado, porque eles dizem que o segundo mandamento os condena ao uso de qualquer imagem, seja para veneração, seja para lembrança, mas para qualquer uso religioso. E nós assim reconhecemos que o seja. Ele diz, ainda mais o protestante calvinista, citando por duas vezes os escritos de Calvino, muito bem citados, por exemplo, quando ele cita a partir das institutas da religião cristã e também dos comentários de João Calvino, mostrando que para nós, que temos uma fé reformada puritana,
de fundamento também calvinista. Para nós, qualquer uso da imagem, seja da primeira, segunda ou terceira pessoa da Trindade, é um grande pecado, porque reconhecemos que Deus é Espírito e que ninguém pode fazer nenhuma imagem daquele Deus que é Espírito, nem mesmo da segunda pessoa da Trindade, porque, sendo homem, ele não deixou de ser Espírito. Ele é Deus e ele é homem. Ninguém poderá fazer a imagem de Cristo como Deus, e Cristo é Deus e homem. A completude de Cristo está na sua dupla natureza. Portanto, qualquer tentativa de representação de Cristo que não o represente como ele é, Deus e homem, é uma tentativa herética e pecaminosa. Não devemos fazer isso. Então ele diz, os calvinistas, se fossem de fato coerentes com o ensino de Calvino, jamais usariam, por exemplo, um presépio de Natal. Ele disse, mas o que me assusta e ao mesmo tempo me alegra é porque eu passo na casa de muitos protestantes e até mesmo de alguns calvinistas e está lá um presépio. O uso da segunda pessoa como imagem. Ele disse, mas eu não estou dizendo isso para que eles parem de fazer. Eu estou dizendo isso para que eles continuem. Porque pelo menos uma vez por ano eles estão aprendendo como fazer o uso de imagens como nós fazemos o ano inteiro. Então, perceba a perspicácia desse homem. Ele diz que os crentes que estão usando imagem no Natal deveriam fazê-lo o ano inteiro, ou seja, deveriam passar a ser católicos romanos, usando as imagens como eles usam, segundo ele, para fim de veneração. Mas já vimos aqui inúmeras vezes que o fim de veneração também é condenado na palavra de Deus. E ele diz que mais protestantes usem as imagens, né, de Jesus, José e Maria, naquele ambiente ali da manjedoura, que eles possam venerar aquela imagem e pensar, por que não o restante do ano? Você tem algum tipo de inclinação para isso? Para usar presépio de Natal? Para respeitar calendários litúrgicos? Para seguir tempos litúrgicos? Para comemorar o Natal no sentido religioso? Pois eu preciso declarar que o padre Paulo Ricardo está certo a seu respeito. Você é mais romano do que pode parecer. A reforma protestante veio, irmãos, para romper todos os grilhões com os ritos que não foram ordenados por Cristo. A fé que esta igreja sustenta não permite que nenhum dos irmãos usem presépio, usem imagens, participe de tempos litúrgicos, em qualquer coisa de natureza religiosa no sentido do Natal. Porque nós só fazemos aqui o que Deus manda. E enquanto não formos convencidos por um outro princípio da palavra que se chama sola escritura, assim o será. Não sejam protestantes um ano inteiro e romanos no Natal. É motivo de risada dos ímpios. É motivo de deboche daqueles que nós dizemos que são hereges. Não façam isso. Os irmãos não precisam de mais um Natal, depois de terem 52 comemorados aqui. Não precisam de um advento a mais do que os 52 que são anunciados. Domingo está chegando. Cristo virá. Não precisam de outro tempo litúrgico que não o tempo litúrgico que foi determinado pelo conselho da igreja à luz da palavra. Isto os basta, irmãos. E quando nós reconhecemos que somos membros de uma igreja, e nós fazemos o juramento diante de Deus e dos homens, nós dizemos assim, eu vou lembrar o juramento que vocês fizeram. Eu juro, eu prometo, diante de Deus e desta igreja, que serei submisso
ao governo e à disciplina do conselho desta igreja, enquanto este estiver submisso à palavra de Deus. Pois bem, nós continuamos submissos à palavra de Deus e vocês continuam submissos ao governo e à disciplina desta igreja. Nós não temos duas teologias, uma de janeiro a novembro e outra em dezembro. A nossa teologia é a mesma, de janeiro a janeiro, do primeiro dia da nossa conversão até o último dia. E como bons pastores, estamos atentos para que este tipo de pecado não entre no nosso meio. Com paciência, com amor, com respeito, estamos prontos a ajudar os irmãos, para que vocês não caiam no erro romano, disfarçado de beleza, disfarçado de amor, porque é assim que Satanás faz. Ele é um anjo de luz. Ele não vai se apresentar à tua casa com um tridente e com olhos de fogo. Mas ele vem se apresentando com coisas aparentemente belas, mas que são odiosas ao nosso Deus. Por fim, o mandamento diz o seguinte, o verso 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Ouvir estas palavras que foram ditas agora não é trazer apenas bênção sobre a sua própria vida, mas é desviar a ira de Deus sobre os teus filhos e os teus netos. Não se engane. A beleza externa, ela é como a formosura da mulher, enganosa. A nossa fé é simples, externamente com pouquíssima glória, mas não existe nada mais maravilhoso do que obedecer os mandamentos de Deus. Vamos então confessar os nossos pecados e pedir, Senhor, nos ajuda a sermos firmes na fé. Oremos.